Eu me propus um desafio. Quero construir para minha família uma sala de jardim usando materiais reaproveitados por menos de 500 libras. Há mais de 6 meses, estou em uma missão para encontrar materiais de construção gratuitos e de baixo custo. Com essa construção, você não imagina as descobertas incríveis que encontrei. Vou mostrar como conquistar grandes coisas com pouco dinheiro e criatividade. No vídeo anterior, montei paredes e telhado e gastei apenas 112 libras até agora. Certo, o próximo passo é revestir o telhado. E há um tempo atrás, consegui recuperar bastante piso de aglomerado, junto com várias peças finas de medium density fiberboard. O plano é usar esse aglomerado no telhado. Mas há desafios. Vou mostrar o que quero dizer. Espacei as vigas para que as placas de aglomerado de 600 milímetros encaixem e terminem centralizadas em cada viga. Minha preocupação é que nesse vão maior, as placas possam ceder com o tempo. Em vez de colocar uma tábua de uma viga à outra, prefiro que ela termine na ponta do beiral do telhado, apenas para dar mais integridade estrutural. Preciso resolver isso também. Eu decidi colocar as tábuas na ponta, perpendiculares ou a 180 graus de como vou orientar o resto delas, para que elas atravessem aquele beiral nos fundos. Para evitar empenamento, decidi marcar ao redor das vigas embaixo. E então colar e pregar algumas dessas ripas de telhado reaproveitadas por baixo. Essas nunca vão ser vistas, já que o interior ainda vai ser isolado e revestido, e as ripas vão ajudar a reforçar o aglomerado. Essas tábuas têm encaixe macho e fêmea. Encaixam perfeitamente e prendi com pregos de 50 milímetros. Agora, o restante dessas tábuas pode ser colocado na orientação oposta. Esse trabalho acabou sendo mais demorado e complicado do que eu imaginava. Subi e desci escadas muitas e muitas vezes. Esse trabalho seria bem mais fácil com 2 pessoas. Um problema que eu não esperava foi quando precisei fechar esse pequeno vão no topo do telhado e tive que fazer alguns cortes em ângulo para encaixá-los juntos. Ainda assim, não fiz um bom trabalho, mas, felizmente, ninguém verá isso, exceto milhares que talvez assistam ao vídeo. Nesse ponto, já era hora do almoço e eu só tinha conseguido cobrir cerca de metade do telhado. Percebi que a placa grande separada que eu planejava usar tinha 22 milímetros de espessura diferente das de 18 milímetros que usei até agora, e eu já estava ficando sem placas de aglomerado. E eu estava esperando deixar o telhado à prova d'água até o final deste dia. Então tomei a difícil decisão de simplesmente ir comprar algumas chapas de Oriented Strand Board de 18 milímetros só para acelerar o processo, já que eu poderia instalar o Oriented Strand Board em pedaços muito maiores ao invés de ficar mexendo com pedaços menores de aglomerado. Infelizmente, isso também não foi fácil, pois o Oriented Strand Board era muito escorregadio. Ele insistia em escorregar do telhado, então precisei usar sargentos para segurá-lo, o que só me atrasava ainda mais. O Oriented Strand Board escorregadio tornava perigoso ficar no telhado, pois eu poderia facilmente escorregar e cair. E quando a última peça de Oriented Strand Board foi colocada no lugar, percebi que, tão tarde assim na tarde, com a temperatura caindo rapidamente, não haveria tempo suficiente para colocar a cobertura do telhado. O adesivo que vou usar só pode ser aplicado acima de 5 graus Celsius, então teria que esperar até o dia seguinte. Eu só tinha que torcer para que não chovesse durante a noite. Felizmente não choveu. Embora no dia seguinte estivesse muito nevoeiro e geada, e eu tive que esperar a temperatura subir antes de poder começar. Certo, estou começando a pensar em instalar a borracha etileno-propileno dienommonômero agora, e a temperatura está em 8 graus, o que significa que está acima de 5 graus, então deve estar tudo bem. E eu já passei uma lixadeira em todas as bordas afiadas do telhado. Mas antes de fazer isso, percebi que cometi um erro bem bobo quando instalei essa última treliça. Essa barra deveria estar do outro lado. Então comecei a pensar em como talvez pudesse estender mais o telhado. Mas acho que tem uma solução mais fácil, que é simplesmente tentar remover a barra e colocá-la do outro lado. Eu decidi usar etileno-propileno dienommonômero para o meu telhado, porque, apesar de ser um material relativamente caro,
Ele dura muito mais do que a manta asfáltica e também é muito mais fácil de instalar. No entanto, tive alguns problemas com o fornecedor que usei. A borracha estava danificada, com um corte e 2 pequenos furinhos, felizmente perto das bordas. Então eu devo conseguir cortá-los fora. Além disso, a fita adesiva usada não saía da borracha. Não importava o quanto eu tentasse. Eu realmente não fiquei satisfeito com isso. Então, reclamei. E essa foi a resposta que recebi. De qualquer forma, deixei a borracha do lado de fora para aclimatar. Vou prender uma ripa na ponta do ápice só para poder dobrá-la e ter certeza de que não vai escorregar. Depois, eu removo qualquer poeira com uma escova. Esse balde de adesivo sobrou da construção do galpão do meu irmão no ano passado. Como está mais da metade cheio, ele me deixou ficar e economizei cerca de 50 libras esterlinas. Estas são as tábuas que usarei no acabamento do telhado e, como pode ver, já foram bastante usadas. Há várias áreas com apodrecimento, mas essas tábuas têm 25 milímetros de espessura e ainda tem bastante material bom aqui. Estou fazendo cortes longitudinais para remover partes com sinais de apodrecimento. E só tive material para aparar as bordas do telhado. Embora eu vá ter que uni-las, então fiz um corte de 45 graus, onde as tábuas vão se juntar. Tenho alguns parafusos de telhado sobrando de um projeto anterior. Uso silicone preto para impedir que a água atinja a madeira exposta, pois essas tábuas receberão muita água e sol. Então, não espero que elas durem para sempre. Mas acho que vou conseguir pelo menos mais 10 anos de uso delas. Antes de trocar, preciso aparar a frente e atrás do telhado. Primeiro, instalei um pouco da membrana respirável nas paredes, pois esperávamos chuva à noite. Isso vai ajudar a manter o interior seco. Pedi ajuda à minha esposa. Há marcações na membrana que indicam quanto sobrepor a próxima camada. Vou instalar tela de arame na base do prédio para evitar que roedores e outros animais façam suas casas embaixo. Eu pedi umas 6 milímetros, mas infelizmente recebi de 12 milímetros. Felizmente, porém, eu tinha o suficiente para dobrar a tela. Essas ripas de telhado reaproveitadas podem ser instaladas usando os furos de pregos já existentes para parafusar. As ripas separam a membrana do revestimento, garantindo ventilação e evitando problemas de umidade. Você vai ver que coloquei algumas calcinhas atrás das ripas para nivelá-las e deixar o revestimento reto e alinhado. Certo. Agora preciso aparar a frente e o fundo do telhado. Infelizmente, fiquei sem as tábuas de pinho de 1 polegada, mas tenho aqui essas tábuas de deck reaproveitadas. Essas eu peguei há alguns anos e elas já apareceram em alguns projetos no meu canal. Lavo elas com água sanitária diluída. Vou usar a tinta betuminosa que sobrou, pois as tábuas são tratadas sob pressão, e queimar não é ideal. Enquanto espero secar, decidi que também vou usar isso na parte de baixo das beiradas do telhado. Usei silicone preto para tapar furos antigos de parafuso.
Antes de revestir as paredes, instale outra tela na parte inferior, para permitir a circulação de ar atrás do revestimento. Com sorte, roedores ou outras criaturas não passam. O episódio seguinte já está disponível para acesso antecipado no meu Patreon e na assinatura do YouTube. Os links estão na descrição. A construção é quase à prova d'água, exceto pela frente, mas o beiral do telhado protege o interior. Vamos analisar o orçamento de 500, pois foi muito impactado. Gastei 230 no Oriented Strand Board, borracha etileno propileno, dieno monômero membrana, respirável e tela. O restante foi gratuito ou sobrou. Somando ao que já foi gasto no projeto, restam 158 libras no orçamento. No próximo vídeo, preciso finalizar a parte externa, com janelas, portas e revestimento. Espero que você me acompanhe e obrigado por assistir.